Dr. Rogério Ribeiro é anestesiologista aqui do Hospital Anchieta. E anestesia é aquele grande mito dos pacientes, o grande medo de quem vai passar por uma cirurgia, por um centro cirúrgico. Primeiro eu queria perguntar, por que a anestesia dá tanto medo no paciente? Acho que, em primeiro lugar, os mitos que surgem por conta da anestesia. Uma especialidade em que, durante muito tempo, tudo era colocado como consequência da anestesia. Por que sentiu tal coisa? Anestesia. Estou com uma dor de cabeça, é da anestesia. Acordei com uma coceira, é da anestesia. Então, tudo criou-se esse mito em relação aos problemas como consequência da anestesia. E nem todos eles são verdade. E ainda mais que a anestesia é o grande conforto para mim, né? Aquele que nos tira a dor, que nos dá, né, aquele travesseiro de pluma. Mas alguns mitos, como o senhor disse, são recorrentes. Por exemplo, as pessoas dizem, toda vez que eu tomo anestesia, eu tenho dor de cabeça. Primeiro, quais são os tipos de anestesia e se todas dão dor de cabeça? Bom, os tipos mais comuns de anestesia, começando com as mais leves, digamos assim, temos uma sedação, um procedimento, por exemplo, um exame. Temos anestesias tronculares, pode anestesiar só um braço, só uma perna. Temos anestesia geral, com seus subtipos. E temos as mais comuns, que é onde vem a história da dor de cabeça, a RAC e a peridural. A peridural bem sucedida, ela não dá dor de cabeça. A raquianestesia pode dar em alguns casos, a minoria dos casos. Elas são aplicadas na coluna, é isso? Exatamente, elas são feitas na coluna, ou com o paciente sentado, ou com o paciente deitado. Geralmente, um pouco sedado, tirando algumas exceções que nós não fazemos sedações, quando o paciente precisa ficar acordado o tempo todo. E antigamente se usavam agulhas de grosso calibre. Essas agulhas não eram descartáveis, então era um pouco mais traumático essas funções. Consequentemente, a chance de dor de cabeça, de cefaleia, é uma chance maior de ocorrência. De um tempo para cá, essas agulhas estão cada vez mais finas. O modelo da ponta delas também modificou. Então, uma raquianestesia com essas agulhas hoje em dia traz a incidência de dor de cabeça para um valor bem mais baixo. E o que tem a ver a coluna com a cabeça? É o seguinte, eu costumo dar sempre esse exemplo para os pacientes. Imagine uma garrafa cheia d'água. A garrafa de pé é a mesma coisa no nosso corpo de pé. Quando a gente se deita, a quantidade, a pressão do líquido na cabeça é o mesmo que tem na coluna. Feita uma punção, feita a raquianestesia, nós criamos voluntariamente um pequeno orifício. Nós perfuramos a pele, perfuramos o tecido subcutâneo, perfuramos alguns ligamentos e atingimos uma membrana muito fininha chamada dura mater. Essa membrana é perfurada, o líquido volta pela agulha, nós sabemos que estamos no espaço correto, injetamos o anestésico. Esse buraquinho fica ali, pouco tempo ele fecha espontaneamente. Em alguns pacientes ele não se fecha, então acontece aquela perda de líquido. Então, de novo o exemplo da garrafa. Quando o paciente se levanta, aquele líquido desce, uma questão de pressão, traciona estruturas cerebrais, alguns vasos, algumas membranas que recobrem o cérebro e onde acontece a dor de cabeça. Por isso, Mônica, que todo paciente fala, eu deitava, acabava minha dor de cabeça. É igual a garrafa, deitou, o líquido voltou normal. Então significa que é uma consequência esperada, que não é nada absurdo, e que isso vai ser curado. Não é 20 anos depois a pessoa ainda está com dor de cabeça por conta da coluna, né? Exatamente. A grande maioria desses casos, eles não acontecem imediatamente. Ou seja, na hora da cirurgia o paciente não tem dor de cabeça. Ela vai acontecer 24, 48 horas depois. Normalmente, se nada for feito, como ainda acontece em alguns locais isolados, algumas cidades do interior, o paciente fica em casa, não procura ninguém, às vezes toma um analgésico prescrito pelo próprio cirurgião, pelo farmacêutico às vezes, e aquilo nem entra na estatística. Mas hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia e conhecimento que nós temos, nós conseguimos amenizar esses sintomas. Se nada for feito, em uma semana, 5 dias, esse paciente melhora. Até lá, o grande problema não é um problema grave, mas a grande questão é a incapacidade, que é uma dor de cabeça forte. A pessoa, geralmente no caso das gestantes, por exemplo, das grávidas, é difícil amamentar, é difícil se locomover, é difícil receber uma visita. Então, a questão é a limitação que a dor de cabeça proporciona. Não incômodo, né? Exatamente, não a gravidade.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com esses pacientes é repouso. Se a própria paciente percebe, doutor, se eu deito, melhora, primeira coisa, permaneça deitada. Claro, procure ajuda médica. No caso, nós aqui no Hospital Anchieta, a gente recomenda, se eventualmente alguém passar por isso, que procure o pronto-socorro. O plantonista vai atendê-la, vai pedir um parecer para anestesiologia. Nós vamos até lá, vamos orientar, vamos medicar e conseguimos tratar isso adequadamente. Fico muito feliz com as suas informações e o Hospital Anchieta é isso. Além de histórias de amor à vida, tem muita informação sobre saúde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.